adoração, toda honra é inteiramente a Ele. Estou muito feliz em poder ter você aqui conosco, pessoas que porventura nos visitam, uma alegria muito grande, um prazer recebê-los, vocês são muito bem-vindos. Também todos quanto agora, por meio desta transmissão, estão nos acompanhando, aonde estiverem, Deus abençoe vocês, sejam muito visitados e tocados pelo Senhor. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler em 2 de Pedro, capítulo de número 3. O versículo de número 18. Segundo de Pedro, capítulo 3 e versículo 18. O versículo diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém. Pai, obrigado por mais esta rica e poderosa oportunidade de estarmos aqui. Como é bom nos encontrarmos na Tua presença. Como é bom podermos estar aqui e termos a liberdade, Senhor, para Te louvar. Obrigado. Que o Senhor possa falar como o Senhor quer. Espírito Santo, amigo, companheiro inseparável, tenha toda a liberdade que é sua para usar, falar como Tu queres e da forma que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Crescimento cristão. É o que eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Quando expressamos crescimento cristão, isso dá para nós uma abrangência para nós podermos explanar alguns pontos ou vários pontos concernente a este tema. E é importante que o contexto da segunda carta de Pedro, ela tem o mesmo contexto da primeira, quando essa carta é escrita, não é para uma igreja local, mas é uma carta circular, que deveria circular às igrejas da Ásia Menor, então ela foi direcionada para várias igrejas. E é muito bom que essa carta ainda continua tão viva, né? Tão poderosa, que chega até o nosso contexto hoje para nós podermos ouvir estas expressões tão claras e tão diretas da palavra de Deus. E falar sobre crescimento cristão é muito importante, principalmente para os dias que estamos vivendo. E não é no sentido, porque quando se fala de crescimento, vai logo no contexto de multidões da igreja, o crescimento de número de pessoas. Isso é consequência, isso acontece. Mas o foco principal é falar sobre a nossa maturidade, nosso posicionamento maduro diante da nossa fé cristã. Porque quando nós assumimos uma maturidade cristã, nós temos um posicionamento firme diante do Senhor, diante deste posicionamento, com certeza, isso vai gerar um crescimento em números, e esse crescimento em números vai ser um crescimento muito saudável, muito sadio e importante, muito bem estruturado, porque é isso que é importante, igrejas focadas, estruturadas e baseadas dentro de princípios fundamentais, os princípios de ensinamentos de Deus para nós. Crescer é desenvolver-se em todos os aspectos. E a visão aqui não é em uma área específica, é em todos os aspectos. E essa análise é muito importante nós fazermos. Não é o tempo que você está na igreja,
é a sua estabilidade, né? É aquilo que você tem adquirido de firmeza, de estrutura, de base e fundamento na sua fé cristã. E isso tem que envolver todos os aspectos da nossa vida. Uma maturidade, porque tem muita gente que está há muito tempo na igreja, muitos anos, mas você vai ver ela, não tem um crescimento espiritual, não tem maturidade, não tem firmeza. Ela vai de acordo com o vento, toca, né? Leva para onde quer. É como uma folha seca que o vento direciona, leva da forma que quer. Mas quando falamos em crescer, e esse crescimento cristão é um desenvolvimento em todos os aspectos. E trabalhando todos os aspectos, fala do amadurecimento. E também isso vai gerar o quê? Um potencial, né? Então, é importante analisar os aspectos da nossa vida, é importante analisar o quanto temos crescido e o quanto temos estabelecido uma base firme e sólida e o potencial que nós temos. Porque quando nós somos bem fundamentados e bem preparados, nós vamos poder oferecer algo. Eu dou aquilo que tenho, eu não ofereço aquilo que eu não tenho, eu ofereço aquilo que eu possuo. Então você sendo um cristão estruturado, tendo uma base sólida em áreas gerais, em aspectos gerais da sua vida, você é um cristão maduro, aí você tem algo a oferecer. Aí você possui um potencial, e esse potencial é um diferencial na vida de cada cristão. E é isso que precisamos observar, né? Essa base firme, essa base sólida, essa mudança que acontece em todos os aspectos, cristãos maduros e que têm um potencial para ser utilizado na obra de Deus, no reino de Deus. E esse potencial não é só algo que você vai guardar para si, mas é algo que você, quanto mais recebe de Deus, mais você vai ter a possibilidade de poder compartilhar. E isso vai trazer edificação e fortalecimento para outras vidas. E ninguém se converte a Cristo e torna-se um cristão maduro da noite para o dia. Não é algo do estralar de dedo. Não é entrar num avião no Brasil sendo nem crente direito, chega aqui já apóstolo e pastor, né? É consagrado no ar. Já chega aqui já semideus, né? Se achando, se intitulando. Não é. Então, o amadurecimento, e quando nós falamos de maturidade, isso aqui leva tempo. Leva tempo para você desenvolver, para você crescer, para você amadurecer. Não é forçado. É algo natural. Com Deus funciona assim. Obreiros que crescem são obreiros que têm que passar por processos. E os processos são naturais, porque isso vai levar a alcançar um pleno conhecimento da palavra. De sermos não somente ouvintes, mas sermos praticantes, onde nós vamos aplicar todos os ensinamentos de Jesus. E isso vai nos levar a uma longa caminhada de fé, para nós aprendermos cada dia. E hoje nós temos tanto meninos na fé, né? E começa hoje e já quer se auto-intitular. Interessante que no meu tempo você tinha um processo longo, né? Até chegar ao ministério. Para começar, obreiro novo, eu sofria, porque ninguém consagrava pastor na época, se não fosse já com uma certa idade. Então os jovens ralavam ali para chegar um momento, e eu louvo muito a Deus, com 29 anos, eu fui o obreiro mais novo do ministério a dirigir uma igreja, né? Então eu fico muito feliz e louvo muito a Deus por isso, por Deus ter concedido essa dádiva tão boa. Mas não era fácil, não. Mas hoje a pessoa, ela mesma, né, põe a mão na cabeça, eu te consagro, pastor, em nome de Jesus. Pega um monte de óleo, joga na cabeça dela mesma e você está consagrado. Aí sai aí, né, como se fosse ungido do Senhor. Então é muito sério isso, e as coisas têm se levado por um lado assim muito complexo, né?
E a gente tem visto a imaturidade que tem tomado a vida de tantas pessoas que querem começar hoje e já achar que já são semideuses, enquanto que o processo é longo, né? O processo são etapas da vida que vai levando nós a crescermos, a desenvolvermos, a termos uma maturidade, a termos um posicionamento firme. Isso é passo a passo, faz parte do natural da vida, né? A criança nasce, já não nasce grande. Quem nasce grande é monstro, né? Agora, bebê não, ela tem um processo de crescimento, vai desenvolvendo, vai etapas após etapas, e aí vai se tornar um adulto. Isso é o normal da vida. E na vida com Deus, ministerial e na fé, também não é diferente. A gente tem um processo a trilhar, a crescer, a desenvolver, né? Mas, infelizmente, muitos cristãos têm anos de igreja, mas continua com a mesma fé. Às vezes está muito tempo na igreja, mas continua do mesmo jeito, né? Mesma maneirinha, as mesmas atitudes, as mesmas ações, já passa 10, 30 anos, sentado no mesmo lugar. Não tenho nada contra, não. Se alguém sentar no meu lugar, vai dar problema. Então, passa 10, 20, 30 anos, nenhum lugar ele não cede para outro. E aquela vida, né? Aquela mesma rotina, dia após dia, vai levando aquilo. Então, nós precisamos despertar para algumas coisas. E desenvolver a nossa fé faz parte desse crescimento, né? O mesmo comportamento, os mesmos problemas espirituais, você encontra ele hoje, daqui 10 anos, o mesmo problema que ele está enfrentando é o mesmo 10 anos atrás, espiritual, é sempre o mesmo. E aí você fica, meu Deus do céu. Mas é importante nós analisarmos sobre isso, sabe? Porque Deus não nos chamou apenas para sermos convertidos. Porque essa mentalidade, eu sou salvo, tá bom? Não. Deus nos chamou para algo muito maior. Ele nos chamou para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós criarmos um posicionamento firme, saudável, sadio na presença dele. E a nossa vida precisa ser analisada por nós mesmos. Por isso que eu gosto, examine o homem a si mesmo. E aí a gente vai ter uma noção de como está o nosso crescimento, o nosso amadurecimento dia após dia diante desse processo. Então Pedro, ele escreveu essa segunda carta para alertar a igreja, né, contra os falsos mestres e também um despertamento para que incentivar os cristãos também a permanecerem firmes no Senhor, firmes, fortes no Senhor. E a recomendação final da sua carta, porque eram os momentos finais do apóstolo, ele deixa bem claro aí no versículo que nós lemos: crescei na graça e no conhecimento. E eu gosto disso porque é um equilíbrio, né? E a vida cristã é equilibrada. Nem de mais e nem de menos, tá? Porque tem uns que é demais, até chato, enjoado, crente mais do que os outros, quer ser mais santo que todo mundo. Aí a balança está desigual, ele está levando só para a santidade, né? Só para a graça. E tem aqueles que não tem graça nenhuma, né? Aí quer ter conhecimento demais, fica aquele chato, né, de conversar. Você vai falar com ele, ele sabe de tudo. Você vai falar alguma coisa, não, já sei, e assim, quer te corrigir em tudo, porque ele sabe de tudo. Todo assunto que você toca, ele sabe, ele nunca está pronto para ouvir ou aprender alguma coisa. Ele se acha o sabe de tudo, né? O sabe de todas as coisas. E não é bem assim. Então, a orientação que temos aqui do apóstolo é para nós termos um equilíbrio. E a vida é um equilíbrio. Em todas as áreas da vida a gente tem que ter um equilíbrio. Senão vai ficar demais, né? E aí vai complicar. Ou ficar de menos também não pode. Então, por isso que a vida cristã é uma vida equilibrada. O crescimento espiritual exige decisão, disciplina e uma dependência. E essa dependência, ela tem que ser 100% do Espírito Santo, né? Isso é uma vida equilibrada, uma vida pautada em princípios corretos. E falando sobre o crescimento cristão, alguns pontos aqui que merecem observação.
Primeira referência aí, 2 Pedro 3,18, que é o que nós lemos aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento. E também Efésios 4:15. Por que Efésios 4:15? Porque quem cresce antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Então é muito bom isso, que o crescimento é em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. E essa observação, ela precisa ser verificada por nós. Cada um precisa fazer um autoexame, uma observação da sua vida e ver como é que está esse crescimento cristão, né? Quem cresce muda de comportamento, você vê mudança, né? Quem cresce desenvolve o seu caráter. A Lu disse aqui e aplicou muito bem, né? Larga a mentira, larga o engano, larga a falsidade, toma um posicionamento diferente, porque o seu caráter é trabalhado. A Bíblia trabalha de forma extraordinária. E como é bom o Evangelho, né? Como o Evangelho transforma o homem, né? O homem chega aqui todo arrebentado, destruído, mentiroso, enganador, fofoqueiro, tantas más qualidades. E aí o Evangelho chega, a palavra vem, queima a língua do fofoqueiro, trabalha no coração do incrédulo, e as coisas começam a acontecer. E logo a vida dessa pessoa é moldada, é trabalhada, o Espírito Santo age, trabalha, mas você precisa dar lugar para esse desenvolvimento e esse crescimento, né? Então, desenvolve o caráter, aprende a vencer as tentações. Você agora evita algumas coisas que precisa ser evitada, que tentação você tem que vigiar, você tem que fugir dela. Nós falamos muito sobre isso aqui, algumas ministrações anteriores. Você não brinca com a tentação, você tem que fugir dela. E quando nós crescemos espiritualmente, a gente começa a desenvolver todas essas áreas, né? E nós colocamos à disposição mais do reino de Deus. Segunda coisa dentro desse crescimento cristão é a fé e a base para esse crescimento espiritual. Porque a fé é a base para o crescimento espiritual. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17, por favor. Sem fé nós entendemos que é impossível agradar a Deus, não é? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha a sequência aí. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, a palavra. É o que estamos fazendo aqui. Você está ouvindo a palavra de Deus. E a partir do momento que você ouve a mensagem, mediante a palavra de Cristo. Então é a palavra, os ensinamentos de Cristo, não é qualquer palavra não, né? Porque hoje se fala muitas coisas distorcidas, e é onde nós temos que ter cuidado no que ouvimos, tá? Por isso que temos dois ouvidos, entra para um lado e sai para o outro, que não presta. Então o que for bom, retém, o que for ruim, joga fora, porque tem muita coisa ruim aí, tem muita comida estragada que estão oferecendo aí. Mas você vai precisar ter um discernimento aí, um crescimento espiritual. E dentro desse desenvolvimento e desse crescimento espiritual, você vai passar a ter essa facilidade, esse entendimento, para você discernir o que é e o que não é de Deus, né? Então, sem fé, não é possível perseverarmos. Sem fé, nós desistimos facilmente. Sem fé, não agradamos a Deus. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais forte nós nos tornamos. Você quer se fortalecer cada dia mais a sua vida espiritual? Você quer ter um crescimento espiritual, crescimento cristão em todas as áreas da sua vida? Então, a palavra de Deus. E quanto mais conhecemos a palavra, mais forte a nossa fé fica. Quer uma fé forte? Quer que a sua fé seja acrescentada? Quer estar mais firme, mais estabilizado na fé? A palavra. A palavra de Deus na sua vida. Porque sem a palavra de Deus, nós não conseguimos desenvolver
a nossa fé. Então, a fé agrada a Deus, não agrada? Então, quanto mais palavra de Deus nós ministrarmos, alimentarmos, mais forte nós vamos ficar. Eu estou com a minha fé meio fraca. Então, você precisa de alimentar da palavra de Deus. Porque quem fortalece e fortifica a fé é a palavra. Quando você ouve, você recebe e você aplica isso, com certeza, mais forte você vai ficar. O crescimento cristão, nós precisamos conhecer o Senhor. Você quer crescer? Quer ser um cristão fortalecido cada dia mais? Conheça o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é um processo. A cada dia nós temos a oportunidade de nos aprofundar mais no nosso relacionamento com Deus. Nós temos a oportunidade de conhecer mais, de receber mais. Então, hoje o povo perece e muitos estão morrendo por falta de conhecimento, de se aproximar mais de Deus, de buscar mais a Deus, de se envolver mais com as coisas de Deus. Então, a tendência é esfraquecer mesmo, é ficar fraco espiritualmente. Então, esse versículo diz, prossigamos e continuemos a prosseguir. É um processo, não é uma só vez, não é duas vezes, é todo dia, é todo momento, é todo instante. Buscar, conhecer, conhecer, conhecer. E João 17, 3, por favor. Esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro, é a Jesus Cristo a quem enviastes. Oh, que coisa linda, né? A convicção, a certeza no coração de um cristão que sabe aonde vai passar a sua eternidade, aonde vai passar a vida após a sua morte. Essa é a esperança que temos, e essa esperança ela é eterna. Por quê? Porque nós aprendemos isso, né? Fomos ensinados, né, pastor Josimar? Conhecendo quem? Jesus. E Jesus nos deu essa esperança, que um dia, ao findar dessa vida, não é o fim, é o começo de algo extraordinário, poderoso, que tem preparado para nós. Isso aqui é momentâneo e é passageiro. E se nós vivermos uma vida em Cristo, e desenvolvermos essa vida num relacionamento com Deus, nós vamos viver uma eternidade com Ele. É o que Deus quer para cada um de nós. Agora, tem um outro caminho, né? Uma eternidade sem Ele. E não é o que nós queremos. Nós queremos trilhar por um caminho, cada dia conhecer mais o Senhor, experimentar essa vida eterna, conhecendo, prosseguindo em conhecer, nos fortalecendo dia após dia. Conhecer Deus e caminhar com Ele diariamente. Tá? Não é só uma vez por semana no domingo, não. Tá? De manhã ou à tarde, não. O nosso maior desafio é durante a semana. É quando nós saímos daquelas portas ali, ó. Quando nós colocamos o pé lá do lado de fora. Lá é o nosso campo de batalha. Aí sim. Aí que o negócio começa e é onde nós temos que realmente demonstrar isso na prática diária da nossa vida. E ao chegarmos aqui no domingo, é só fortalecer a nossa bateria para darmos mais uma vez continuidade no decorrer da semana, que é onde tem os grandes desafios, as grandes tentações, e é onde temos que manter o nosso posicionamento firme no Senhor. E é uma evidência grande que quem conhece Deus tem uma confiança maior nele, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais confiável você vai ficar, mais confiante você vai ficar, mais cheio de fé você vai ficar, mais estruturado você vai ficar. Quem conhece a Deus, obedece mais. Quem conhece a Deus, ama mais. Quem conhece a Deus, perdoa mais. Porque tantas pessoas têm dificuldade para perdoar? Precisa conhecer mais a Deus. Precisa aproximar mais de Deus, né? E ficar mais firme. Então, alguns pontos aqui. Crescimento cristão. E tem efeito, não tem?
quando nós passamos por processos como esse, de aproximar de Deus, de conhecer mais e mais a Deus, aí nós vamos ter alguns efeitos em conhecer ao Senhor. O primeiro deles é temos fé e muita ousadia, eu posso dizer aqui, interpretez. Olha só Provérbios 28:1. Talvez você passou muitas vezes por essa leitura, mas você não observou a expressão do versículo 1 de Provérbios 28. Olha só, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Isso é um versículo para nós anotarmos ele, né? Olha, o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Eita, o leão enfrenta. Aí daquele que pular na frente de um leão para encarar ele, né? Está perdido. É de à toa que é designado o rei da selva. A força, a agilidade, o domínio, o território que ele comanda. É forte, é corajoso. E a Bíblia está comparando os corajosos como o leão. O justo é comparado com a coragem extraordinária como o leão. Está cheio de corajosa aqui, né? Por isso que a sua expressão aqui nessa manhã é a face de um leão. Não tem desanimado aqui não. Tem corajosa aqui que estão dispostos a enfrentar, a encarar, venha o que vier, passe o que passar, enfrente o que enfrentar. Quando você pensa, eu estou fraco, é aí que você entende que você está forte. Porque é Deus que te encoraja, que te fortalece. Você pode ter entrado aqui desmotivado, desencorajado, mas você é um justo. E você é motivado aqui para ter coragem, força, como o leão. Quem conhece a Deus não vive dominado pelo medo. Não vive. Quem conhece a Deus é corajoso. Não é de à toa que ele diz para Josué: tenha coragem, tenha ânimo, tenha disposição. Você vai herdar, você vai fazer esse povo herdar. Então, muita coragem, muito ânimo. E conhecer Deus gera o quê? Gera coragem. E os efeitos de conhecermos Deus, somos imunizados contra a mentira, contra a heresia. Efésios 4:14. Eu sei que todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, não é facilmente enganado, né? Não é. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astuta esperteza de homens que induzem ao erro. É o que mais se vê aí, é o que mais se presencia, pessoas sendo induzidas, direcionadas ao erro, ao engano, por ensinamentos heréticos, distorcidos, contrários aos princípios corretos da Bíblia. Mas aqueles que conhecem Deus, eles são imunizados, eles estão protegidos, porque eles conhecem a palavra do Senhor. Não é a mentira, não é a heresia que vai enganar você, porque você tem conhecimento da verdade, e essa verdade libertou você. E hoje você combate esses erros, esses enganos, essas mentiras que estão sendo liberadas por aí, né? Essas indulgências que querem vender bênção por um preço de dinheiro, né? Enquanto as bênçãos de Deus, ela já foi liberada para nós, e nós vamos tomar posse dela, porque Jesus já pagou o preço para nós, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos que ter cuidado com esse evangelho distorcido, que as pessoas querem pegar a Bíblia, esticar ela como se fosse uma borracha, e adaptar ela para o seu padrão de vida, como lhe agrada. Não é assim que funciona.
Então todos os ensinos mentirosos, enganosos, nós vamos saber lidar, porque nós somos uma igreja que sabe examinar, como está em Atos capítulo 17, versículo 11. Somos crentes bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Não eram enganados. Eu falo aqui no seminário e repito aqui para vocês. Foi o pastor fulano de tal que falou. Não interessa quem falou. Pode ser o doutor de divindade, pode ser o teólogo que for. Mas se não tiver conferindo com a Bíblia, estou fora. Não vamos dar ouvido, porque nós vamos atentar por aquilo que a Bíblia diz. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E tudo aquilo que está sendo pregado, vamos examinar. Não é só ouvir e replicar, porque há muita gente que tem esse mal. Recebe, ouve alguma coisa e quer passar isso para frente. Não, observe, estude, averigue se é isso mesmo. Não é porque foi o doutor fulano de tal que falou. Não pode ser quem for. Pode ser o pastor Renato Queiroz, não interessa. Está na Bíblia. Se não tiver, fora. Por isso que tem que ser analisado, tem que ser observado. E a Igreja Batista Renascer é uma igreja bereana, que observa a palavra, que estuda a palavra, que tem compromisso com a palavra, que prega a palavra. Não tem brincadeira com nós aqui não, não tem teatrinho não tem showzinho não. É Bíblia, é palavra de Deus. Louva a Deus pela vida de cada obreiro aqui, cada líder que tem compromisso com a palavra e prega a palavra, doa quem doer, mexa com quem quiser mexer, acha ruim quem quiser achar. A palavra vai continuar sendo pregada, vai continuar sendo ministrada, vai continuar sendo anunciada, porque é a palavra que liberta, é a palavra. Então a única maneira de permanecermos firmes e conhecer profundamente a palavra de Deus. Você quer uma firmeza cristã na sua vida? Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Ficamos cheios da graça de Deus quando conhecemos mais o Senhor. 2 de Pedro 1 e 2. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós vamos experimentar a graça de Cristo. Mais nós vamos aprofundar na graça de Cristo. Porque essa graça fortalece, essa graça consola. E essa graça nos sustenta. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós vamos ser cheios da graça de Deus. Temos mais intimidades com Deus. Olha só, o coração de Deus sendo desvendado. Olha o que o salmista diz no Salmo 25, versículo 14. Olha a expressão do salmista. Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha Deus abrindo os seus segredos, porque Deus tem muito a revelar aos seus filhos. Deus tem muito a revelar. Nós precisamos ter mais intimidades com Deus, porque Ele vai revelar os seus segredos àqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o Senhor? Receba alguns segredos que vão ser revelados. Eu quero liberar uma palavra nesta manhã desse domingo sobre essa igreja. Deus vai começar a revelar coisas grandes e extraordinárias para muita gente aqui. Nos teus sonhos, Deus vai falar com você. Pelas madrugadas, Deus vai despertar você. Porque Ele tem coisas grandes, poderosas e maravilhosas a revelar para a sua vida. Você vai crescer. E
você vai desenvolver um relacionamento muito profundo com Deus. Somos santificados. Conhecer a Deus nos leva a um processo de santificação. João 17:17. Tudo é transformado em nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra transforma nossa maneira de pensar. A palavra muda a nossa atitude. A palavra molda, trabalha o nosso caráter. E esse processo, ele é contínuo. Todos os dias, nós temos que nos separar para Deus, dedicar para Deus. Não é só um dia por semana, é todos os dias o processo. Estamos vivendo ele, renunciando o pecado, renunciando o mundo, renunciando o inimigo, dando passos para uma vida separada, dedicada para Deus. Fica firme. Ano de 2026, o ano da santidade. O ano que essa igreja decidiu separar mais para Deus, dedicar mais para Deus, render mais para o Senhor, renunciar tudo contrário à vontade de Deus e dedicar a sua vida para Ele. Somos santificados e também recebemos poder e autoridade dentro desse relacionamento de uma vida de crescimento, uma vida cristã, de relacionamento com Deus. Isso nos leva a recebermos poder e autoridade. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós temos poder e temos autoridade. Essa é a igreja de Jesus. Se a igreja se posicionar diante da promessa que temos de poder e autoridade, nós podemos mudar a história da Bélgica. O contexto dessa nação pode e vai ser mudada por um posicionamento de um povo que tem poder e autoridade. Quando se perde a autoridade, se perde tudo. Mas a igreja tem autoridade. Tem o que os maiores representantes dessa nação não têm. Eles têm um posicionamento de autoridade dentro do mundo natural, físico. Mas nós temos autoridade no mundo espiritual. E essa autoridade no mundo espiritual, para expulsar demônios, para repreender o diabo, para mudar o quadro caótico de uma nação, só depende do posicionamento que a igreja precisa tomar. Eu tenho orado pela nação brasileira. Nós estamos a ponto de passarmos por um processo. Esse processo precisa ser de mudança. E Deus precisa despertar a igreja. Porque a igreja é uma voz profética legal de Deus na terra. Porque o sentido para a nação, se a igreja se posicionar, a igreja vai dar o sentido para a nação. E Deus tem despertado essa igreja aqui, para que nós, com poder e autoridade que temos de Deus, podemos liberar palavras sobre esse país e declarar que a Bélgica, ela está e ela vai continuar sendo impactada pelo Senhor. Basta um posicionamento de um homem, de uma mulher. Imagine de uma igreja toda, em um propósito. O que Deus não vai, o que Deus não pode fazer? Coisas extraordinárias. E esse receber poder e autoridade também está baseado em Atos capítulo 1 e versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra.
essa autoridade espiritual é para aqueles que permanecem nele, que permanecem no Senhor. Esse poder que nós recebemos, que Deus nos concede, não é para nos exaltar pessoalmente, não. É para servir, é para evangelizar, é para libertar, é para glorificar o Senhor. Não é para exaltar homem, mulher nenhum, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e a obra seja feita e seja realizada. Que tipo de cristão eu e você está sendo? Que tipo de cristão? Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque existem algumas definições aqui. Os meninos na fé, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 2, são os recém-convertidos. Esse a gente tem que ter cuidado com ele. Tem que dar um mingauzinho, né? Um leitinho, uma atenção melhor, um acompanhamento, porque eles ainda estão aprendendo, precisam ser discipulados, precisam ser ensinados. Temos que ter uma paciência diferenciada com eles. 1 de Pedro 2 e 2. Primeiro são os meninos na fé. Desejai ardentemente como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esses aqui você não pode dar um caldo de mocotó para ele não, senão você vai matar o menino. Tem que ser um leitinho, um ensinamento, uma instrução, um discipulado, um acompanhamento. Porque está começando, é novo convertido, né? Aí nós temos os fracos na fé. Romanos 14, 1. Os fracos na fé são aqueles que facilmente são abalados. Qualquer dificuldade os desanimam. Acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? E Paulo tem um debate muito grande, principalmente no que comer e o que não comer, o que pode e o que não pode. Aí ele tem que ter paciência com esses fracos na fé, porque qualquer coisinha quer desviar. A gente tem que vigiar perto deles, porque às vezes o que você faz para você é normal, sua consciência está tranquila, mas perto dos fracos na fé, não faça não, porque senão isso vai atrapalhar ele. Não é assim? Dificuldades, qualquer coisa desanima ele. Por que isso acontece? Porque eles precisam fortalecer a sua comunhão com Deus. São fracos, precisam crescer no relacionamento com Deus, precisam crescer na sua intimidade com Deus. Aí nós temos também os carnais, né? São alguns relacionamentos de cristãos aqui, os carnais. 1 Coríntios 3, 1 e 3, são aqueles que frequentam a igreja, mas vivem dominados pelo desejo da carne, por isso que eles são os carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. 1 Coríntios 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É um processo. Às vezes chegou na igreja, mas ainda não se libertou. Ainda vive a vida do mundo, ainda vive a vida, as práticas erradas. Vai o versículo seguinte, o 3. Por favor. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e ainda segundo o homem? Ainda você vê essas coisas, né? Há invejas, há divisões, há contendas, rivalidades, está relacionado aos carnais. São aqueles que às vezes vêm, mas não se deixam ser moldados, não se deixam ser trabalhados,
não quer ser discipulados, porque quando vem tem que passar por um discipulado, um aprendizado, para ser ajudado. Mas os carnais, eles querem permanecer do jeito que chegou, ele quer continuar. Precisam se arrepender, porque é só mediante o arrependimento que vão ser moldados, vão ser trabalhados. E aí nós temos também os fortes na fé, né? Quando falamos fortes aqui, estamos falando de um posicionamento de pessoas maduras na fé. Hebreus 5:14, depois Romanos 15:1, por favor. Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Não tem mais leitinho. Agora é coisa sólida, firme. Por quê? Porque ele já cresceu, já desenvolveu, já tem uma maturidade cristã e um fundamento firme. Não está mais estruturado em areia, está na rocha. Já não é mais criança que se alimenta de leitinho. Agora já é uma substância maior. Por quê? Porque ele já é adulto. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Já tem discernimento, já sabe discernir o que é bom e o que não é bom, o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Porque o processo, passou por um processo. Que processo é esse? De amadurecimento, de crescimento. Mas o alimento sólido é para quem? Para quem que é? Para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Romanos 15:1, por favor. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? E aí, dentro de uma estrutura, dentro de um equilíbrio, dentro de uma maturidade, nós vamos ter condições de poder ajudar quem precisa, de fortalecer quem está fraco, de estender a mão para quem está caído. Mas isso dentro de um posicionamento firmado, porque agora você está firme, agora você tem possibilidade, você tem condições. Já não é mais um menino, já deixou de ser um cristão carnal, já se arrependeu, e agora quer se fortalecer. E aí tem pessoas maduras, por isso que é um processo a nossa caminhada cristã. Como que um imaturo, como que um menino na fé vai ter possibilidade ou condições, diante de algumas circunstâncias, ajudar alguém, se ele não consegue nem ajudar a si mesmo? Por isso que o fortalecimento na vida cristã é muito importante. Quanto mais você cresce no relacionamento com Deus, quanto mais você se fortalece em Deus, mais possibilidade você tem de ajudar quem precisa de ajuda. Quanto mais você adquire conhecimento, mais você vai distribuir isso para poder ensinar, instruir, fazer discípulos, instruir pessoas, ensinar pessoas, porque agora você tem o que oferecer. E esse cristão que estão fortalecidos, ele tem um foco. Hebreus 12:2. O seu olhar está fixado em Jesus. Ele tem um foco, Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele não está mais preso com os embaraços desta vida. Não está mais enrolado com as coisas dessa vida. Ele decidiu, meu foco é Jesus, minha visão é Jesus. E ele segue firme, segue focado, segue estruturado. E o desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao nível de maturidade. Eu vejo muitos pastores aí, eles querem crescer igreja, eles querem número
de seguidores, querem ser números de fiéis. A preocupação está técnica, como fazer crescer a igreja. Como? Técnica a gente faz. Você quer multidão? Você quer povo? Só fazer movimentos. Faz movimento, começa uma igreja de movimentos. Começa a fazer movimento na igreja para você ver. Multidões virão. Pode alugar galpão, estádio, pode alugar um espaço mega. Porque a técnica de despertar multidões, igrejas que vivem só de movimentos, só de movimento. Aí o povo tem, a multidão está lá. Mas e se depois acabar o movimento? Cadê? Cadê a estrutura? Cadê a estabilidade? O povo só vem à igreja porque hoje tem o cantor gospel. O povo só vem à igreja porque hoje tem um pregador renomado, fulano de tal, que vai estar. Aí multidão está, movimento, show gospel e canto. Não sou nada contra isso. A gente faz e não somos fechados aqui não, mas com responsabilidade. E não vivemos de movimento somente. Mas igrejas por aí que só movimenta o povo se tiver alguém de fora. Só movimenta o povo se vir um pregador famoso, um cantor famoso que vem, participa e aí o povo está. E depois que isso tudo acabar, aí o povo vai embora. Por quê? Porque a igreja não tem estrutura, não tem base, não tem fundamento. Graças a Deus por essa igreja. Pode ser quem for aqui, vai pregar, o povo vem na igreja não é por causa do pregador, do cantor, vem na igreja porque ele tem um compromisso com Deus, com a palavra, de estar aqui. Independente de quem vai vir, quem vai estar. E essa igreja é uma igreja ensinada, instruída nesse sentido. Precisamos de movimentar multidões só para ter números, não. Nós precisamos de pessoas equilibradas, pessoas estruturadas, pessoas que tenham fundamento, tenham base, tenham raiz. Porque ela vai estar com você, vem o que vier, vem a chuva, vem a vento, vem a tempestade, aconteça o que acontecer, o crente está firme, porque ele não está na igreja por causa de pastor, não está na igreja por causa de fulano, de ciclano, não está na igreja por causa de cantor ou de pregador, está na igreja porque ele ama Jesus, porque ele tem um compromisso com o Senhor, e é isso que é o diferencial, e é isso que nós temos que ter a visão, de um povo que cresça com maturidade, com equilíbrio, com o pé no chão, porque toda essa estrutura criada aqui vai criar crescimento, porque isso é importante, número vai acontecer, está acontecendo, vai continuar acontecendo, mas com qualidade, com responsabilidade, com o povo crescendo, deixando de ser criança, se tornando adulto, aprendendo, sendo ensinado, sendo instruído, e daqui a pouco você que está sendo ensinado, instruído, você vai ensinar, vai instruir, vai formar outros discípulos, porque você aprendeu desse jeito, você está sendo instruído desse jeito, e você agora vai começar a agir também dessa maneira. Você deseja crescer, você deseja amadurecer? 1 de Pedro 2:2, por favor. 1 de Pedro 2:2. Você precisa querer mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua rotina. Desejai, olha, desejai é algo que você deseja ardentemente. Isso aqui é algo muito forte dentro de você, a vontade extraordinária dentro de você. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Deseje ardentemente. Tenha esse desejo de crescer, desenvolver. Porque você está sendo formado, você está sendo preparado, para que daqui a pouco você possa encontrar com o Senhor. Mas tem que ter um desejo ardente no seu coração. E não queira começar, eu quero, então eu quero um caldo de mocotó. Costela como, não, é com leitinho. Vamos começar com leitinho. Vamos começar com um ensinamentinho básico,
né? Com discipulado, com instrução. Porque tem gente que acha que vida cristã é uma maratona de 100 metros raso. Ele quer começar a 1000 por hora. Mas se começar assim, daqui a pouco está no meio do caminho. E aí tem aquele que vem, né? Vem de boa. Né, Natália? Você que é maratonista. Tem aqueles amadores que começam, quer desesperar, quer, vou chegar na frente. Aí o profissional vem só naquela toadinha, firme, sempre constante, passo a passo. E o doidão vai querer dar tudo de saída. Chega lá na frente, morreu. Aí o outro vem, passa de boa, Pai do Senhor, vambora, tamo indo. E o outro ficou para trás. Então é calma, gente. É passo a passo, você está chegando agora. Você está se envolvendo agora, você está sendo discipulado, está sendo formado, essa igreja tem discipulado. Nós vamos investir para o próximo ano em mais cursos de formação, é o nosso intuito, porque nós queremos uma consolidação do nosso povo. Não queremos ser uma igreja só que gere filhos, mas queremos ser uma igreja que também cuida dos filhos. Isso é importante, porque tem igreja que é uma excelente parteira, mas é uma péssima pediatra. Então, da mesma forma que é gerado, da mesma forma tem que ter também o cuidado. E você que já é mais aí cascudo, né? Você que já está aí, tem uma base, já um fundamento firme, ajuda nós a cuidar dos mais fracos. Ajuda nós a alimentar as crianças que estão chegando, que precisa ser alimentada. Não adianta também cruzar os braços aí, não se disponibilizar para ajudar. Envolva na obra, no trabalho, vamos, tem muita coisa para ser feita, muita coisa a se realizar, tem espaço para todo mundo trabalhar. Nós precisamos entender isso aqui. Mas o primeiro ponto importante parte de você querer. Porque você já tentou ajudar alguém que não quer? Vai não, gente. Tem uma expressão lá no Goiás que diz: você está dando a tripa e o coração. Fala muitos lá no Goiás, não sei se em outra região. E aí a pessoa não quer nada com nada. E aí você está ali, tem que querer. Se você querer, você vai conseguir. Você vai crescer, você vai desenvolver. Desejar amadurecer. Ter disposição para aprender. Você tem disposição para aprender? Ser humilde, né? Ser humilde para aprender. Porque tem o orgulhoso que não quer ser ensinado, aquele que já sabe tudo. Tem uma passagem em Provérbios 9:9. Põe aí para ver se é isso mesmo. Provérbios 9:9. Olha só. Dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então é bom ensinar e instruir o sábio, porque o sábio nunca vai se achar demais. Ele sempre vai ter lugar para aprender. Agora o tolo é que nem você jogar pérolas para porcos. Corrige o sábio para ver, ele vai te agradecer. Agora corrige o tolo, ele vai te ofender, ele vai querer te bater. Que nós possamos ser sábios, para estarmos abertos a aprender. Chega no trabalho, eu já fui em alguns trabalhos aqui para aprender. A gente chega às vezes, primeira vez num trabalho, as pessoas vão ensinar. Talvez você é expert no trabalho. Aí tem aqueles que falam: não, já sei, não precisa me ensinar. Não, deixa ensinar, só. Você sabe? Sei, mas seja humilde. Ouça, deixa a pessoa ensinar. Ela está ali para ensinar. Por que você vai ser arrogante? Seja humilde, aprenda. Mesmo que você não precisa nem falar que você sabe. Você está ali e tem uma instrução para te ensinar. Então, ouça aquilo com muita alegria, receba aquilo, agradeça por aquela pessoa estar te esforçando para te ajudar. Não seja tolo não, porque o tolo não está aberto para nada. Mas o sábio, ele é sempre humilde. Ele quer sempre aprender. Ele está sempre aberto para receber mais. Porque ele sabe que quanto mais ele adquirir, mais ele tiver, mais possibilidade ele vai ter de poder ajudar pessoas. Não é assim que funciona? Que dentro desses fatores que contribuem para o crescimento, nós possamos desejar
crescer. Ter disposição para aprender. Praticar a palavra. Não é só ouvir não. Você está ouvindo aqui hoje, não está? Talvez algumas coisas aqui estão sendo úteis para você. Você está pegando alguns ensinamentos e instruções aqui. Mas o que isso vai adiantar se você sair daquelas portas ali para fora e não colocar em prática? Precisa ouvir e precisa praticar. Tiago 1:22. E outra referência muito boa é Mateus 7:24. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Aí você vai enganar quem? Eu? Você vai enganar o seu irmão? Vai enganar quem? A você mesmo. Você mesmo está sendo enganado. Quem ouve e não põe em prática está enganando a si mesmo. Então ouça e pratique a palavra de Deus, porque a diferença está nisso. É você ouvir, é você praticar. Isso vai fazer um diferencial na sua vida. E outra comparação extraordinária é Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Aí prossegue o versículo, né? Vai vir o que? A tempestade. E aquele que fez a casa sobre areia? É aquele que ouve. Ah, tá bom, essa palavra foi bênção demais, falou comigo. Nossa, que palavra, eu precisava mesmo ouvir. Sai todo motivadão, oh Deus. E tem aqueles também, né? Você já viu aquelas pessoas? Eu costumo dizer o seguinte, pastor: tem a pá e tem a enxada, né? Tem a pessoa que coisa boa é a enxada, é para mim, arrasta para o lado dele. Agora, se for algo, pega a pá e joga. Isso é para você aí, pastora Mires. Recebe aí. É para você, Alain. Deus está falando com ele está jogando para o outro. Cutuca o irmão na hora da pregação, está vendo? Deus está falando com você. Mas o indivíduo não fala com você, não. Deus só fala com o seu irmão. A palavra é só para o seu irmão. Deus está falando com você. Tanta gente que está edificando casa sobre areia, porque Deus está falando, e Deus fala mesmo. Deus fala na palavra, Deus fala nas canções, Deus fala em sonhos, Deus fala em profecia, Deus fala e tem falado e vai continuar falando de várias formas e maneiras. Agora é ouvir e praticar. Que adianta? Deus falou tanto comigo hoje, ai glória a Deus, aleluia. Aí sai dali para fora, e aí? Deus falou? Vamos pôr isso em prática? Vamos embora, exercício da palavra, do ensinamento, da instrução, da correção, da disciplina, tudo é bom, porque o Deus disciplina quem Ele ama. Se Deus está disciplinando é porque Ele te ama. Ele quer ver você crescer, desenvolver, você a cada dia tomar um posicionamento diferenciado na sua vida. Eu quero liberar uma palavra aqui: você não vai continuar anos e anos da mesma maneira, a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar, sua vida vai mudar, sua vida vai mudar. Eu fui visitar um amigo, não vou falar o nome aqui, porque escuta, está sendo gravado, né? Pode me dar problema. Depois de muitos anos, eu saí do Brasil em 2008. 8, 9, 10, 11, 12, depois de 10, 12 anos depois eu fui no Brasil. Saí lá em 2008, depois desse tempo todo eu voltei na casa de um amigo. Cheguei na casa dele do mesmo jeitinho. As paredes só chapiscadas. O chão só no contrapiso. Eu olhei aqui e falei: meu Deus do céu. Aí às vezes tem pessoas na vida espiritual do mesmo jeito, né? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Estou na igreja. Aí eu vou nos cultos. Aí eu faço isso, eu quero saber como é que está o seu crescimento. Você vai desenvolver? Ou você vai continuar a vida toda no mesmo lugar? Entra ano, sai ano, do mesmo jeito? Você veio para esse país para adquirir uma vida melhor, porque a realidade é essa, para dar uma vida melhor para a sua família, e aqui você está todo endividado, desculpa a expressão, todo lascado, está impressionado com os olhos, né? Porque o consumismo é muito grande,
E tudo que você ganha para consumir, porque seus olhos estão deslumbrados com a Europa e tudo. Tem coisas aí que enchem os olhos, aí você só... E já passou quanto tempo que você está aqui? Olha para onde Deus está me levando, meu Deus do céu. Com certeza Deus está falando. Você já tem tantos anos aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cadê suas economias? O que você está adquirindo? É só esbanjando, só aproveitando? Só gastando? Só dando um padrão de vida que não é o seu? Fica de pé, por favor. Manter comunhão com Deus, ser assíduo na igreja, tá? Você vir à igreja é muito importante. Amizades cristãs, tenha boas amizades, cuidado com as amizades. Eu me lembro de uma palavra do pastor João, nosso pastor presidente, primeira vez que eu conheci ele. Ele liberou uma palavra e eu anotei essa palavra, nunca mais esqueci, apliquei isso na minha vida. Ele falou para mim o seguinte: olha, os livros que você lê e as pessoas que você se relacionar vão definir os seus próximos 5 anos. Nota isso, muito importante. O seu relacionamento é muito importante. Talvez pessoas estão te levando para baixo, para o buraco. Tem gente na nossa vida, olha a expressão, é arrancar e jogar fora. Não serve para estar no seu convívio. Você não vai odiar ela, você vai continuar amando ela, porque a Bíblia nos ensina a amar. Mas estar com você, andar com você, não quer dizer que você não ame ela, você vai continuar amando ela, mas não serve para estar com você. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai, falecido, mas meu pai dizia para mim assim: diga com quem tu andas. Eu vou te relacionar com essas pessoas que você está andando. Aí ele era mais forte, ele falava assim: filho, se você andar com um bandido, você é bandido. Se a polícia chegar, você vai junto. Você tá com... até você justificar que não tem culpa no cartório, você já foi preso. Desse jeitinho, não é? E aí? Sou crente, sirvo a Deus, sou lá da IBR. E quais os lugares que você está frequentando? Quais as pessoas que você está andando com elas? Ninguém quer saber não, vai dizer não. Está andando, tá? Qual o lugar que está frequentando? Aonde está indo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender, desenvolver os nossos dons, crescer em humildade, possamos experimentar as coisas extraordinárias que Deus tem. E lembrar que o crescimento espiritual não acontece por acaso, não. É um processo diário. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você sentir vontade de vir aqui, fica à vontade. Mas se quiser ficar aí no seu lugar também, Deus fala e está falando com você da mesma forma. Fala com Deus aí, fala que você quer uma mudança, você quer uma transformação, você quer algo extraordinário acontecendo na sua vida. Que o Espírito de Deus possa agir de uma forma muito poderosa em nossos corações. E que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Que a nossa vida possa ser impactada pela presença de Deus. E que tudo que Deus está falando comigo, com você, nós não vamos ser apenas ouvintes, mas nós vamos praticar. Eu recebo essa palavra, eu coloco essa palavra em prática na minha vida, todo dia, todo momento, todo instante, porque eu creio que Deus está falando comigo,
E eu quero mudança. A partir de hoje, as coisas vão acontecer na minha vida. Fala com Ele aí. Clame a Ele aí. Humilha, quebranta teu coração.